Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos realizando a leitura da carta aos Filipenses e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Eu quero ler com você dos versículos 7 ao 9. Está escrito assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Amados, se nós olharmos todo o contexto, nós veremos que o apóstolo Paulo está falando sobre não se orgulhar na carne, não se orgulhar na natureza terrena. E aí ele diz assim, olha, se for considerar a natureza terrena, eu tenho muito a que me orgulhar. Eu sou judeu de nascimento, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele vai falando tudo o que ele tinha na carne, na sua natureza terrena. Mas aí ele diz ali, mas o que para mim era lucro, isso antes era lucro ser judeu, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda. Ele diz assim, tudo para mim não é nada, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. E eu acho forte essa palavra aqui, eu as considero como esterco. Forte, não é? Eu considero toda essa vanglória humana da natureza terrena, tudo que antes era importante para mim, agora eu considero tudo isso como esterco. Por quê? Porque eu quero ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Porque eu não quero ter a minha própria justiça, que procede da lei, que procede do esforço próprio, mas eu quero a justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus, que procede de Deus e se baseia na fé. Amados, que eu e você possamos considerar toda a nossa própria capacidade, o nosso próprio entendimento, que nós possamos considerar tudo aquilo que as pessoas colocam muitas vezes como ponto crucial para o nosso sucesso, a nossa formação, aquilo que recebemos ou ganhamos do mundo, a sabedoria do mundo. Amados, que nós possamos considerar tudo isso como perda, e como disse o apóstolo Paulo, possamos considerar isso como esterco. As nossas próprias obras, o nosso esforço para conquistar alguma coisa, que nós possamos considerar tudo como esterco, comparado com a justiça de Deus, com Cristo Jesus. Que eu e você busquemos a mesma coisa que o apóstolo Paulo buscava. Eu quero ser encontrado em Cristo. Porque eu não quero ter a minha própria justiça, mas eu quero a justiça que vem de Deus, que é baseada na fé, que é mediante Jesus Cristo. Amados, que nós possamos depositar a nossa completa confiança na obra que Cristo Jesus realizou. Amados, nós não nos tornamos justos por mérito nosso. Não tem nada, absolutamente nada, que possamos fazer para conquistar a justiça de Deus. É impossível. A justiça de Deus foi estabelecida por meio de Cristo Jesus. Jesus deu a vida, literalmente ele entregou a vida dele em nosso favor. Para quê? Para nos justificar, para nos tornar justos, aceitáveis a Deus. Mediante a obra, morte e ressurreição de Cristo Jesus, nós nos tornamos aceitáveis a Deus, ou seja, justos, justificados por Cristo. Não é mérito nosso. Então, amados, eu encorajo você, pare de achar que é o que você faz que te mantém salvo. Não é o que você faz. Eu vejo muitas pessoas que dizem que
elas se sentem preparadas porque elas estão orando, estão isso, estão aquilo e estão jejuando, então eu estou preparado. Amados, as nossas obras não são pré-requisito para a salvação e para a justificação. As nossas obras precisam ser frutos, consequência da justiça de Deus, daquilo que Deus realizou. As nossas obras nunca conquistarão nada. As nossas obras são consequência do que Cristo fez em nosso favor. E porque Cristo fez, nós vivemos em dependência dele e manifestamos as boas obras de Deus quando vivemos por meio do Espírito. Isso é possível viver por meio do Espírito pela fé. Não é pelas obras, mas é pela fé. Que eu e você possamos entender isso de uma vez por todas. Possamos depositar a nossa completa confiança no que Cristo fez, na pessoa de Jesus Cristo e na obra de Jesus Cristo. E possamos nos render para sermos conduzidos, guiados pelo Espírito. Quando confiamos no Senhor e somos guiados pelo Espírito, como o apóstolo Paulo escreveu lá na carta aos Gálatas, é impossível nós vivermos pela carne. Se nós dependermos de Cristo e formos guiados pelo Espírito, nós manifestaremos os frutos do Espírito. E as nossas obras serão obras que glorificam ao Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela justiça que o Senhor efetuou por meio de Cristo Jesus. Obrigada porque não é mérito nosso, não depende de nós, da nossa capacidade, do nosso esforço. Pai, muito obrigada porque provém do seu amor, da sua graça. Obrigada porque somos justificados pelo que Cristo realizou. Pai, nos ensina a vivermos em completa dependência. Dependência do que Cristo é, do que Cristo fez. Pai, nós queremos aprender a ser guiados completamente pelo Teu Espírito. Pelo Teu Espírito que em nós habita. Nos ajuda, nos ensina, Pai. Senhor, muitas vezes nós não sabemos viver pela fé. Insistimos em viver pelas obras, pela nossa própria capacidade, pelo nosso próprio esforço. As motivações, muitas vezes, do nosso coração são erradas, Pai. Nos ajuda. Queremos viver plenamente pela fé, em completa confiança na obra que Cristo realizou em nosso favor. Nos ensina a vivermos, Pai, em dependência, em completa dependência do Senhor, porque Cristo é suficiente para nós. Que as nossas obras não sejam pré-requisito para alcançarmos alguma coisa, Pai, mas que as nossas obras sejam consequência daquilo que o Senhor fez por nós e em nós. Que as nossas obras sejam os frutos do Teu Espírito reinando sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.